Hoje eu vou contar pra você quais são os meus 10 jogos preferidos do meu console favorito de todos os tempos. Tô falando do Mega Drive, então bora aí nessa viagem comigo. Olá, seja bem-vindo ao VGDB, onde você resgata o jogador de videogame que existe dentro de você. E bora lá nessa viagem comigo aqui, pra gente reviver esses jogos de Mega Drive, um console fantástico, fez muito sucesso aqui no Brasil e é o meu console favorito de todos os tempos. Gosto demais do Mega, eu tive na minha infância, tive também Sega CD, 32X, o Megazord todo, eu adorava, pra mim era o videogame definitivo, digamos assim, quando saiu o Megazord. Sim, eu caí na lorota do 32X e eu tenho muito carinho pelo Mega e tenho muitos jogos que eu gostaria de colocar aí nesse top 10. Deixei muita coisa bacana de fora, mas eu acabei escolhendo 10 que provavelmente são os meus 10 preferidos mesmo. É claro que esse é o tipo de lista que cada dia que você fizer, você vai escolher um jogo diferente, assim, porque são muitos jogos bons no Mega Drive. E antes da gente entrar na lista de top 10, eu tenho que trazer aí o recado do nosso patrocinador, a RetroX, que é uma loja brasileira especializada na fabricação de cartuchos. Eles constroem do zero e o trabalho é espetacular. Fica até o final do vídeo que lá na frente eu vou te mostrar um jogo da RetroX para você ver a qualidade incrível do trabalho que eles fazem. RetroX, link para eles tá aqui na descrição. E no final do vídeo eu vou trazer outro recado que envolve diretamente você que assiste a gente aqui no VGDB e gosta do nosso trabalho. Você vai conseguir participar aqui do nosso canal. Não deixe de conferir até o final do vídeo, beleza? Então vamos ver aí quais são os jogos, os 10 selecionados do meu top 10 jogos de Mega Drive. E vamos começar com o número 10. O 10º colocado é um game que praticamente foi lançado para tudo quanto é console que existe na face da Terra hoje em dia. Mas no Mega Drive ele pra mim foi muito marcante. Eu tô falando de Flashback. Ele tinha aquela pegada Out of This World, né? Que aliás ele seguia exatamente a mesma linha do Out of This World. Um jogo de adventure aí com movimentos realistas do personagem, né? Coisa que veio lá de Prince of Persia. Flashback ele trazia junto com isso uma história sci-fi muito bacana, uma coisa toda cinematográfica, que não era todo jogo que tinha isso na época. A gente lembra aí no Nintendinho do Ninja Gaiden, né? Que foi um dos primeiros aí a trazer muitas cutscenes e tal, que gera uma coisa linda. Mas o Flashback elevou isso a um patamar mais alto. E o Flashback tem uma coisa muito bacana, que ele usa muita influência de um filme que eu acho espetacular, que é o Vingador do Futuro, do nosso amigo Arnold Schwarzenegger. Ele tem muita coisa parecida com aquele filme e ficou uma história muito legal, ficou muito bacana, o jogo é muito bom. Lógico, ele é meio lento, né? Porque o estilo de jogo dele tem essa lentidão, né? Essa movimentação realista vinda lá do Prince of Persia. Ele tem esse estilo meio lento, mas ainda assim ele consegue fazer tudo muito bem. Ação, diversão, tensão, você fica tenso no jogo, sim. A história é muito bacana e envolve o jogador. Então Flashback é o meu 10º jogo favorito de Mega Drive. E vamos lá agora pro 9º colocado. E 9º colocado é ninguém menos do que o nosso querido mascotinho, o Sonic. Todos os jogos do Sonic no Mega são bons, mas pra mim o favorito é o primeiro Sonic, o Sonic 1, que foi o que mais me marcou na época. Eu vinha de uma escola, digamos assim, Mario Bros. Eu já falei várias vezes aqui no canal que Super Mario Bros 3 provavelmente é o meu jogo preferido de todos os tempos. Eu acho o jogo fantástico, incrível. Então eu vinha dessa escola Super Mario. Quando eu joguei Sonic pela primeira vez, e foi no Sonic 1 do Mega, eu senti uma certa estranheza, assim, porque eu esperava algo no estilo do Mario, mas o Sonic tem outra pegada, né? O Sonic é um negócio mais rápido, mais intenso do que o Mario. Então eu tive um pouco de dificuldade no início para me acostumar com o Sonic. Mas não demorou muito, eu me apaixonei pelo mascotinho da Sega. E é um jogo muito legal. Graficamente ele é lindo.
Tem muitas questões assim gráficas nele que eram muito chamativas na época. Eu lembro muito da fase da água, que apesar de ser uma fase muito chata, né, que a gente vivia se afogando naquela fase, ela era muito bonita, né, graficamente era belíssima a fase. E o jogo também, a jogabilidade dele é muito bem feita, né, os movimentos são precisos, então depende bem da habilidade do jogador mesmo, de ir bem no Sonic. E ele tem toda aquela questão das esmeraldas, as fases de bônus, você tem que coletar todas as esmeraldas para ver o final verdadeiro e tal. Então Sonic 1 pra mim foi um jogo muito marcante e eu coloco aí em 9º lugar na minha lista. Agora eu vou ser polêmico. O 8º colocado é um jogo de esporte. E é um jogo de um esporte que não é tão famoso assim. Estou falando de boxe, de Evander Holyfield Real Deal Boxing. Esse jogo pra mim foi impressionante, porque ele consegue ser bastante realista mesmo num videogame como o Mega Drive. Isso pode parecer estranho pra muita gente, mas eu vou explicar. Eu vinha, claro, de jogos de boxe como o boxe do Atari 2600, né, que é o boxe dos caranguejos, e também do Punch-Out, do Nintendinho, né, que são jogabilidades nada realistas, são jogos totalmente arcade, digamos assim. Então, o Evander Holyfield me impressionou muito, porque ele tinha vários elementos realistas dentro dele. Para começar, o próprio Evander Holyfield já era um elemento bastante importante aí, que era um dos maiores boxeadores daquele tempo, junto com o Mike Tyson. E ele trazia também a possibilidade de você melhorar o seu lutador com base nos atributos, né? Você conseguia melhorar a força, melhorar a agilidade, velocidade, enfim. Tinha várias coisas que você conseguia melhorar fazendo treinamentos, né? E a cada luta que você ganhasse, você conseguia fazer mais treinamentos do que a luta que você perdia, por exemplo. Então, ele tinha essa parte que era muito interessante, eu acho muito legal. E ele tinha outra coisa que eu achava bacana, que era você personalizar o lutador. Você podia criar você no jogo. Tanto nas características físicas, né? Cabeça, corpo, cor de pele, cabelo, como também no nome. Então era bacana você ter essa interação direta com o jogo, né? Te colocar diretamente dentro do jogo de boxe. E na parte de jogabilidade, ele era muito bem feito também, apesar de muita gente achar ele truncado, e de fato, ele é um pouco truncado na jogabilidade, até você pegar o jeito dela, mas ele tinha características muito interessantes, como o trabalho de clinch, por exemplo, principalmente nas fases mais avançadas, quando o jogo você vai lutando com lutadores melhores ranqueados. Então essa parte, o clinch faz muita diferença, e você dominar essa arte aí de trabalhar o clinch da forma correta. O que é o clinch? É aquela parte que você fica lutando grudado no lutador adversário, sabe? Outra coisa legal que eu mencionei, o ranqueamento, né? Você vai enfrentando com base no ranking e tal, igual como é na vida real no boxe. Então, Evander Holyfield é um jogaço. Se você não jogou, eu aconselho você a dar uma chance pra ele. É claro que jogo de esporte, hoje em dia, se você for pegar um jogo de esporte antigo, você acaba tendo mais dificuldade em gostar do jogo, porque hoje em dia existe coisas muito mais realistas do que um jogo de 16 bits. Porém, é um jogo que eu recomendo fortissimamente para quem gosta de boxe. E eu sofri bastante para não colocar o Jennifer Capriati Tênis, que eu queria colocar um jogo de esporte nesse top 10, mas eu acabei colocando o Evander Holyfield, porque eu acho que ele conseguiu ser mais competente ainda que o Jennifer Capriati Tênis, que para mim é um jogo de tênis fantástico. Então, Evander Holyfield é o 8º colocado na lista. Box. Agora vamos pro 7º colocado, e o 7º colocado tem uma peculiaridade. Eu não joguei ele na época que eu tive Mega Drive, lá na minha adolescência. Eu joguei ele bem mais recente, por volta do ano de 2010, 2011 mais ou menos, naquela coletânea de jogos de Mega Drive no Xbox 360, que é Shining Force. Shining Force é um jogo de RPG tático, aquele RPG que mistura estratégia e tal.
e é muito bacana, uma franquia da própria SEGA. E uma coisa me chamava muita atenção no Shining Force na época é que tinha propagandas dele em lojas brasileiras, né, nas revistas nossas, e sempre mostrava as imagens das batalhas. E as batalhas têm umas cutscenes bem bonitas no Shining Force, né? Então eu ficava bastante impressionado, mas eu nunca vi naquela época um Shining Force para eu comprar ou alugar em lugar nenhum. Então eu nunca tive a oportunidade de jogar. Até que eu tive essa oportunidade de jogar nessa coletânea do Mega, né, de jogos no 360, e achei o jogo fantástico. O Shining Force 2, todo mundo fala que é melhor, eu ainda não joguei, mas o 1 me marcou tanto por causa dessa questão das revistas e porque o jogo de fato entrega tudo isso. A história é bem bacana, ele como um RPG tático, numa época em que os RPGs táticos ainda não eram tão conhecidos aqui no Ocidente, né? Era uma coisa mais do Japão, do Oriente, mas ele é muito competente, afinal ele é um jogo japonês, né, claro, mas ele veio pra cá e fez bastante sucesso, tanto que é um dos clássicos RPGs aí do Mega Drive, Shining Force, meu 7º colocado nesse top 10. E agora o 6º é um shmup. E é um shmup que eu já comentei a respeito dele no meu top 6 shmups de todos os tempos que eu fiz. Eu vou deixar os cards aqui em cima. Depois que terminar esse vídeo você confere se você gosta de jogo de navinha. E eu estou falando de Gaiares. Essa também foi uma escolha difícil, porque eu fiquei entre Gaiares e Thunder Force 3, eu queria colocar pelo menos um shmup na lista, mas Gaiares venceu, porque eu acho Gaiares um jogo mais competente, e olha que Thunder Force 3 é espetacular em todos os sentidos. Mas o Gaiares, ele tem aquela gimmick de você puxar o power-up dos seus inimigos. Eu acho isso fantástico, que era uma coisa que impressionava bastante a gente na época. Gráfico incrível, apesar de ser um jogo de 8 MB, igual o Thunder Force, inclusive, né? O gráfico era bem bonito, a música espetacular, e a dificuldade dele era daquela alto nível. Para você conseguir zerar Gaiares, você tinha que se dedicar bastante, e o jogo te entregava essa vontade de se dedicar. É lógico que pela dificuldade você se frustrava algumas vezes, mas não é aquela frustração que vai fazer você desistir de continuar tentando jogar, porque ele é um jogo que te mantém animado para você superar as barreiras aí. E Gaiares realmente é um shmup de primeira linha, um dos melhores do Mega Drive. Pra mim é o melhor do Mega Drive, e é aí o meu 6º colocado nesse top 10. Se você gosta de jogo de navinha, Gaiares é imperdível. E agora vamos pro 5º colocado. O 5º colocado é um joguinho de RPG ocidental. Já é um gênero que não é muito cultuado, né? Mas que pra mim foi um jogo incrível. Estou falando de Kingsbound. Ele é um jogo que veio dos PCs, né? E, geralmente jogo que vem do PC, quando trazido para o videogame, naquela época especialmente, né, ele acaba sofrendo um pouco, mas Kingsbound funcionou de forma linda no Mega Drive. A jogabilidade dele ficou excelente. Ele é um joguinho de RPG medieval. Você é um príncipe, né? Você tem que governar o seu mundo aí, o seu mundo medieval, e enfrentar aí batalhões de orcs, seres super estranhos, outros exércitos medievais, e tudo isso com aquela questão de manejamento de suprimentos, de dinheiro, e você vai descobrindo coisas novas. Tem um mapa gigantesco, o jogo é bem longo, e uma coisa me marcou bastante em Kingsbound, que numa locadora que tinha na minha cidade natal, que era Game Center, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tinha meio que uma área
área de RPGs, assim, que era uma área meio, ó, esses aqui são os RPGs. Que naquela época RPG era uma coisa muito novidade pra gente, né? Porque a gente não viveu os RPGs nos 8-bit, por exemplo, no Nintendinho e Master System, muito pouco. No Master com Phantasy Star foi o nosso primeiro contato, praticamente. E no Nintendinho quase nada, né? Porque boa parte deles era em japonês e você não conseguia jogar. Muita coisa não chegava pras nossas mãos. Então foi no 16-bit mesmo que o RPG ganhou força, né? E aí no Mega Drive tinha alguns também, alguns representantes do gênero, como o King's Bounty. Ele ficava num ponto lá, cultuado da locadora, né? Que eram os jogos de RPG. E eu lembro que uma vez, quando essa locadora parou de alugar jogo de Mega, eles começaram a vender o estoque. E na hora que eu vi assim a capa, eu falei, puxa, esse aqui deve ser bem legal. E acabei comprando. E é um jogo que eu apaixonei, eu adorei o jogo, joguei demais. E é um jogo que eu tenho um carinho muito grande até hoje. Eu não sou muito chegado em RPGs, mas King's Bounty é um jogo que vale a pena. Mesmo hoje eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. E ele, além de ser muito bom, ele tem um desafio também bem interessante. Não é um jogo fácil, é um jogo que você vai ter que se dedicar para conseguir terminar. E como eu disse, vale muito a pena. King's Bounty é o 5º colocado da lista. Agora estamos entrando nos 4 últimos. E agora eu vou falar de um clássico absoluto no Mega Drive. E é Golden Axe. Um beat'em up aí da série de ouro, né? Da época de ouro da Sega nos arcades. E é um jogo espetacular. Eu conheci Golden Axe, não foi no arcade, eu conheci no PC. Meu irmão tinha um 386 em casa e dava pra jogar o Golden Axe no 386. Só que era bem rudimentar, era uma máquina bem simples, né? Os sons eram bip-bip da vida. Só que ali eu já vi que era um jogo muito legal. E quando eu vi que tinha pro Mega Drive, eu falei, caramba, isso aqui deve ser muito bom. E de fato é. Golden Axe é um jogo fantástico, muito bem feito, jogabilidade ficou excelente. É claro que ele não é um port perfeito do arcade, né? Ele teve um downgrade, mas pra mim foi um downgrade bem leve. Eu acho incrível o gráfico do Golden Axe pra época dele. Ele é um dos jogos aí da primeira leva aí do Mega Drive, né? É um jogo realmente impressionante e é um beat'em up de primeira qualidade, né? Se for apontar algum defeito pra Golden Axe é que ele é um jogo curto, mas ele é um jogo arcade. Arcade geralmente era jogo curto mesmo, então dá pra entender o porquê disso. Mas realmente Golden Axe é sensacional. Eu escolhi o 1 porque pra mim o 1 é imbatível. Eu gosto bastante do 2, eu acho um jogo bem legal. O 3 é legal, mas ele tem seus defeitinhos. Mas o 1 pra mim é espetacular. E é pra mim da melhor fase da Sega. Eu adoro aqueles arcades da Sega, daquela época do Golden Axe. Então Golden Axe é o 4º colocado da minha lista. Estamos entrando agora no top 3, e o top 3 tem que ser um jogo de Alien, né? Pra gente falar aí do 3º lugar, Alien 3 do Mega Drive. Pra mim é um jogo espetacular. Primeiro que vocês sabem que eu sou fã da franquia Alien, né? E Alien 3 é extremamente competente. Ele conseguiu, digamos que, neutralizar as fraquezas do filme, porque no filme, depois de um Alien 2, o Alien o Resgate, né? Aliens o Resgate, que a gente conheceu aqui no Brasil, depois de um filme cheio de ação, o Alien 3 foi um filme mais voltado pro terror, como foi o primeiro. Então, para um jogo de videogame daquela época, tinha que ter ação, senão o jogo ia ficar capenga. E eles conseguiram fazer isso. Encheram o jogo de Alien pra todo lado, arma pra todo lado. As armas do segundo filme estão todas no Alien 3 e ficou muito bacana. O jogo é muito legal. É um jogo de ação em plataforma 2D aí, onde você joga com a Ripley, claro, né, que era a protagonista da franquia. E é muito bonito o jogo. A música do jogo é espetacular. Pra mim, uma das melhores trilhas sonoras do Mega Drive. Dá pra você ficar ouvindo a trilha sonora de Alien 3 sem parar no carro aí, e você vai curtir bastante, porque é realmente muito boa. E a jogabilidade do jogo é sensacional, um jogo muito bem feito. Sinceramente eu não consigo apontar defeitos pra ele. E ele tem tudo, gráfico, som, jogabilidade, dificuldade dele é muito bem afinada.
Então vale muito a pena. Alien 3 do Mega Drive é o meu terceiro colocado. E agora vamos para a segunda posição, a medalha de prata, e vai pro jogo que motivou a compra do Mega Drive para mim naquela época, e foi Super Monaco GP. Super Monaco GP é um jogo de Fórmula 1, ele veio baseado, né, no jogo de arcade, mas é claro, ele tem bastante diferença em relação ao jogo de arcade. E eu lembro que quando eu vi Super Monaco GP pela primeira vez, foi amor à primeira vista. Eu estava naquela época numa fase extremamente apaixonado por Fórmula 1. Sou até hoje, inclusive essa paixão voltou com força recentemente. Quando eu vi Super Monaco GP, foi num arcade perto da minha casa, que eles adaptaram um Mega Drive dentro de um arcade com volante e tudo mais. Só que quando eu fui jogar, eu não sabia que aquilo lá era um Mega Drive. Eu achei que fosse um arcade mesmo de Super Monaco GP. Um pouco depois eu fui ver que tinha um outro arcade de Super Monaco GP, com um gabinete bonitão, original da Sega, no shopping da minha cidade. Aí que eu fui ver que eram jogos diferentes. Quando eu soube que aquele jogo que eu tinha me apaixonado nesse arcade perto de casa, era o do Mega Drive, eu falei, caramba, eu preciso ter esse videogame. E nisso eu tinha o Phantom System na época, né? E gostava muito do Phantom, aliás, um baita videogame. Mas Super Monaco GP foi amor à primeira vista, e quando chegou meu aniversário, meus pais me deram o Mega Drive, e claro, veio Super Monaco GP junto, e é um jogo que eu debulhei, é um daqueles jogos que eu pego uma vez por ano pra jogar, porque é realmente um jogo que me traz muita coisa boa. Ele pra mim tem um ponto que é incrível, que é o lance de você conseguir melhorar de equipe, desafiando os seus rivais, né? Você tem que ganhar 2 corridas seguidas do rival pra você tomar a posição do cara na equipe dele, né? E você consegue ir pra uma equipe melhor. Isso era muito legal na época, era um negócio que não existia naquela época isso. E isso tornou o Super Monaco GP um jogo acima da média aí dos jogos de Fórmula 1. A jogabilidade dele é truncada, sim. Ele não tem a beleza gráfica da versão de arcade, é claro, mas é um jogo muito competente, também da primeira leva de jogos aí do Mega Drive. E para quem é fã de Fórmula 1, eu considero uma compra obrigatória de fazer. Super Monaco GP é simplesmente incrível, um dos melhores jogos de Fórmula 1 de todos os tempos, e é o segundo colocado da minha lista. E finalmente, o primeiro colocado da lista não poderia ser outro jogo senão Streets of Rage, um dos melhores beat'em ups de todos os tempos. Sim, eu estou falando do primeiro jogo da série. Eu sei que o segundo jogo da série, ele é melhor tecnicamente, ele é mais bonito, tem mais memória, mas o primeiro, pra mim, ele é imbatível. A começar pela música, que é extremamente marcante, Yuzo Koshiro no topo do seu jogo aí, fazendo um trabalho incrível. A trilha sonora de Streets of Rage pra mim é uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos na história do videogame, e ela envolve aí bastante elementos, né, de música dance da época, né, que era o gênero que eu mais gostava naquela época, era música dance, e o Yuzo Koshiro aí mandou muito bem. E a jogabilidade também sensacional. O gráfico do jogo, ele não chega a ser bonito igual o Final Fight, isso é fato, mas ele é muito bonito. Eu lembro que na época, as primeiras vezes que eu joguei, eu ficava impressionado assim com a
beleza do jogo, principalmente aquela primeira fase, né, que tinha um monte de luz e tal, era muito bonito o jogo. E além de tudo, acima de tudo, ele era muito competente como um beat'em up, né? Ele era um jogo que você não se enjoava de jogar, assim, porque é comum chegar a um determinado momento do beat'em up, você ficar meio, tá tudo meio parecido, né? Mas Streets of Rage, ele em cada fase, ele trazia elementos que tornavam a jogatina algo mais novo, mais fresco para você que tá jogando. Ele tinha, por exemplo, aquelas partes onde você tinha que tomar decisões, né? Eu lembro que o cartucho que eu jogava quando eu era menino, ele era um cartucho japonês, e eu sempre confundia o sim e não, né? Foi até o responsável por eu entender o que é sim e não em japonês, com certeza é Streets of Rage. Tem muitas boas lembranças, né, de Streets of Rage, além dessa que eu falei aí, das várias vezes que eu apertava errado aí. Quem nunca apertou errado logo no começo do jogo a polícia em vez de dar um soco, né? Isso era a coisa mais normal também. A polícia, que é o golpe especial, digamos assim, né? Quando você pede apoio do seu parceiro policial que joga uma bomba ou um super tiro de metralhadora, né? Que mata todos os inimigos da tela. Era muito comum a gente apertar errado, que era o botão A, se eu não me engano, né? Mais um jogo, Streets of Rage, um jogo incrível. E aproveitando que a gente tá falando de Streets of Rage, vou mostrar pra vocês uma das pérolas aqui da RetroX, que é a patrocinadora desse vídeo. Olha isso aqui, ó. Streets of Rage Collection, coisa mais linda que eles lançaram, contém os 3 jogos e mais alguns extras em um cartucho de 128 MB. E ficou lindo demais, a qualidade desse lançamento aqui é incrível. E uma das coisas que eu mais gosto na RetroX é exatamente as coletâneas. É um trabalho de primeira linha. E eles fazem essas coletâneas de vários jogos, de vários consoles aí. Dá uma olhada, que trabalho de primeira, ó. Isso aqui é uma edição de colecionador. Tranquilamente, vem o CD de trilha sonora aqui, ó. É uma edição de colecionador de primeira linha aí. Se fosse pegar uma Limited Run hoje em dia, caberia tranquilamente. Essa é a qualidade do trabalho que a galera da RetroX faz. Eu vou ainda mostrar um vídeo pra vocês de todas as coletâneas da RetroX que eu tenho aqui em casa, principalmente das de beat'em up que eu peguei. Incríveis, coisa mais linda mesmo. E essa aqui e tantas outras você encontra lá no site da RetroX, o link para eles está aqui na descrição do vídeo, e este vídeo aqui é um oferecimento deles, beleza? Vai lá, dá uma força para a RetroX, o trabalho que eles fazem merece, vocês vão gostar, vão comprar uma vez e vão virar fãs, assim como eu. E para você que quer participar aqui do nosso canal, não perca, a gente vai postar um videozinho curto nos próximos dias, trazendo uma interação direta com você que está assistindo, tá bom? É especial para quem gosta de Mega Drive, assim como eu. Então não perde, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha no vídeo se você gostou, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e a gente se vê aqui no VGDB. Um grande abraço e até mais.